Se todos soubessem a importância de fazer terapia, o mundo seria totalmente diferente. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e ela me disse: eu não preciso de terapia, eu vivo muito bem. E eu fiquei pensando comigo mesmo, né? Como será a vida dessa pessoa que não precisa de terapia? E me vem reflexões, né? As pessoas têm a ideia, a crença de que terapia é para pessoas loucas, é para pessoas que não têm sua mente no lugar, aquela crença que vem lá de trás, né? Pessoas que realmente são loucas. Mas eu sou normal, eu vivo minha vida, eu trabalho, eu tenho minha família, eu não preciso de terapia. Só que não. Quando a gente vai ver a vida dessa pessoa, ela trabalha em um local que ela não gosta. Ela vive uma vida insatisfeita. Ela não consegue ter planos. Ela não consegue bater metas. Ela está em um relacionamento conturbado, casada com uma pessoa que não ama, casada com uma pessoa fantasma, que não demonstra carinho, atenção, vive de aparências. E essa pessoa diz que não precisa de terapia. E esse tabu que eu quero tentar quebrar de você hoje. E não tem como eu falar disso sem falar de traumas, sem falar de experiências vividas na sua infância. Porque o que a gente vive hoje são resultados de experiências. A nossa fase adulta, ela vem de lá de trás. As nossas experiências passadas. E aquelas frases, né, que de vez em quando acende na nossa mente. Eu não sou bom o suficiente. Já pensaram? Já veio isso na sua mente? Eu não sou bom o suficiente. Eu não atendo às expectativas das pessoas, da minha mãe, do meu marido, da minha esposa. Essas frases. Minha mãe não me ama. A gente pensa, né, quando a gente é criança, isso aí. Minha mãe não me ama. Não mereço coisas boas. Sou o pior da turma, né? Quando tá lá na escola, sou o pior da turma. E de onde vêm essas frases? De onde vêm? São experiências que você viveu, situações que você viveu, que remete isso, que traz isso para você. Nós, adultos, vocês pais, pai e mãe, tenham muito cuidado no que vocês falam para os seus filhos. Porque isso vai trazer para a mente do seu filho crenças limitantes. Essas frases que eu relatei agora para você. Minha mãe não me ama. Frases que a criança guarda na mente. Não atendo às expectativas da minha mãe. Situações que a mãe ou o pai se pega falando com o filho. É por isso que você apanha. É por isso que você apanha, é por isso que você fica de castigo. Isso traz
Crenças limitantes. Eu não sou bom o suficiente. A criança entende essa sua fala dessa forma. Minha mãe não me ama. O boletim da criança veio lá com a nota baixa. E aí você, pai e mãe, faz aquela briga toda, porque a criança tirou uma nota baixa. E aí ela se sente o quê? Ele se sente o quê? O pior da turma. A reunião de pais, vai lá, seu filho fez isso, seu filho é assim, seu filho... Aí quando você chega em casa, você vai brigar com seu filho. Claro que tem que corrigir, não é isso que eu estou falando. Mas corrigir da maneira correta. Porque senão crenças limitantes vão estar instaladas na mente dele. Isso na fase adulta, nós crescemos, né? Vivemos os nossos pais com a criação de cada um. E a gente não sabe por que a gente procrastina. A gente não sabe por que nós temos dificuldades em dizer não. Né? Porque acha que preciso de algo mais para conquistar aquilo dali. Eu preciso estudar mais, eu preciso me especializar mais, eu não sou bom o suficiente, eu preciso. E fica sempre naquela. Por mais que você estude, por mais que você busque, mas você nunca acha que tá bom o suficiente, sempre fica naquela. São essas crenças limitantes que nós carregamos da nossa infância. Isso é problemas que nós resolvemos onde? Na terapia. E você está dizendo que não precisa de terapia, né? Então, muitos sentimentos também, não é só fatos reais, acontecimentos, mas sentimentos também. De raiva, de humilhação, de inferioridade, indignação, frustração. Esses sentimentos que a gente não sabe de onde vem muitas vezes. Ou a gente sabe qual foi a situação que nos trouxe isso, né? A gente lembra de uma situação lá da nossa infância. Você lembra alguma situação lá da sua infância que você sentiu algum desses sentimentos? Raiva, humilhação, culpa, medo, indignação, frustração. Voltando à sua infância, você tem na sua memória alguma situação que lhe traz esses sentimentos? Isso aí a gente resolve na terapia. E você está dizendo que não precisa de terapia. Porque tudo isso nos traz crenças limitantes que nos impedem hoje, na fase adulta, de avançar, de prosperar. E o que é que a gente precisa fazer então, hoje na fase adulta, porque não tem como voltar ao passado. Não tem como voltar lá, quando você tinha 5 anos de idade, quando aconteceu esse fato. E aí? Nós temos que refazer essas experiências, reviver essas experiências novamente. Como se eu não tenho como voltar? A nossa mente, ela é atemporal. O que é que significa? Ela não tem passado nem futuro, é só presente.
tudo que está registrado na sua mente, se você pensar agora, a mente ela vai entender que está acontecendo agora. Ela não entende que aconteceu lá com 5 anos de idade, ou que é algo que você está sonhando, construindo, criando. Não. Se você coloca na mente agora, é como que estivesse acontecendo agora. Ela entende assim. A mente, o seu inconsciente, o seu cérebro. Então você, reprocessando isso, revivendo isso novamente, a gente consegue ressignificar, criar um outro sentido para essa mesma experiência que foi traumática para você. A gente cria um outro sentido. É muito interessante esse método de reprocessar, porque nós conseguimos refazer aquela situação novamente e você vai perceber que aquela situação não foi tão traumática como foi lá no momento. A gente consegue ressignificar. A sua infância explica o seu comportamento hoje como adulto. A sua infância explica o seu comportamento hoje como adulto. Então, para resolver a sua vida hoje, você adulto, todos esses seus problemas de procrastinação, de medo, de não conseguir avançar, de não conseguir dizer não, de não conseguir ter um relacionamento saudável. Aquele famoso dedo podre. Por que é que você não tem sorte com relacionamentos? Por quê? Você já se perguntou isso? A sua infância explica. Precisamos voltar à sua infância. É uma frase, guarde isso com você. A sua infância explica a sua fase adulta. E você está dizendo que não precisa de terapia. E nós somos pessoas bastante orgulhosas, né? Não preciso de terapia. Eu consigo viver a vida. Você é suficiente, né? Esses orgulhos nascem de alguma rejeição não tratada. Orgulho, ele nasce de rejeições não tratadas. De onde? Lá de trás. Da sua infância. Alguma rejeição que você passou. Alguma traição. Alguma promessa que seu pai ou sua mãe fez que não foi cumprida. Isso é traição. Traição não é só em relacionamentos. Alguma promessa que foi feita para você lá na infância, que não foi cumprida e você se sentiu traída. E fica marcado isso dentro do seu inconsciente, dentro da sua mente. E aí você tem muito medo da traição. O seu desalinhamento nasce na infância. Minha vida tá toda desalinhada, minha vida tá uma bagunça, eu não consigo organizar. Meus filhos estão... Meu relacionamento, meu trabalho, minha vida. O seu desalinhamento começa na infância. Precisa voltar à sua infância e resolver todas as situações que ficaram mal resolvidas, que ficaram incompletas, que você ficou com interrogações na sua mente, lá de trás, na sua infância. Toda criança, ela precisa se sentir pertencente à família. A criança, ela precisa se sentir pertencente à família. O seu filho, a sua filha, se sente pertencente à família? Vocês, pais, dão atenção aos seus filhos? Tiram um tempo somente para eles? Eles precisam se sentir pertencentes à família.
Eles precisam se sentir importantes por vocês, pais. Para que eles não criem crenças limitantes. Para que eles não criem adjetivos. Sofrimentos mentais, né? Aqueles sentimentos de raiva, de humilhação, de medo, de frustração, de traição. Eles precisam se sentir importantes e pertencentes à família. Para que isso não atrapalhe na fase adulta de seus filhos. Eles precisam ser o centro das atenções de vocês, pais. Então, deem atenção a seus filhos. Esqueçam um pouco o seu celular. Cheguem em casa, deem atenção aos seus filhos. Precisam ter um momento com seus filhos, para que eles se sintam importantes, para que eles se sintam o centro das atenções, pertencendo à família. Muitos jovens adolescentes hoje partem para o crime, partem para o álcool, para as drogas, porque eles não se sentem importantes dentro da sua própria casa. O pai trabalha muito, não tem tempo. A mãe trabalha muito, não tem tempo. E eles se sentem jogados no mundo. Alibi, mas eu preciso trabalhar, eu preciso sustentar, eu preciso trazer o alimento para dentro de casa. Você está fazendo isso, mas você está deixando o seu outro lado, que é sua responsabilidade, em falta. A sua responsabilidade não é só trabalhar e levar o alimento para dentro de casa. A sua responsabilidade não é só deixar nada faltar na sua casa. Sua responsabilidade também é com seu filho, de dar atenção a ele. Então você tem que cumprir com as suas responsabilidades. Você quer dar a melhor vida para seu filho. Você dá tudo para seu filho. Tudo que ele quer, ele tem. Mas a única coisa que ele quer é sua atenção. E você quer suprir essa atenção com presentes. Tudo que você não teve, né? Eu vou dar para o meu filho tudo que eu não tive. Mas será que seu filho precisa daquilo que você não teve? Será que o seu filho precisa daquilo que você não teve? Seu filho só precisa da sua atenção, para ele ser uma pessoa de verdade. Dê atenção a seus filhos. Eles precisam ser pertencentes, importantes, o centro das atenções, para que ele cresça com a mente saudável. Verdade. Ele precisa também do seu toque, do seu afeto, da sua atenção, da sua validação. Isso você só pode dar com você presente na vida dele. Claro, também com limites. Você precisa também dar limites a seus filhos. Precisa sim. Mais limites com amor, com carinho. Não é limites com agressividade, mas limites com amor e carinho. Se eles se sentem pertencentes à família, importantes, amados, o centro das atenções, com certeza eles vão receber o seu limite e vão entender isso. Então, entendeu por que que você precisa de terapia? Entende por que que você precisa
vir para a terapia. Resolver seus problemas que você considera normais. Os problemas que você considera normais. Todo mundo passa por isso, todo mundo tem problemas. Você não é todo mundo. Você não precisa ser igual a todo mundo. Você consegue resolver os seus problemas atuais na terapia. Lembra da frase que eu falei? O seu comportamento como adulto vem lá da infância. É reflexo. O seu desalinhamento nasce na infância. Então, tudo que está desalinhado hoje na sua vida é reflexo da infância. Então, você precisa voltar à infância e resolver, para que a sua fase adulta, ela se resolva, você consiga resolver os seus problemas atuais. Isso você só consegue vindo para terapia. Sozinha você não consegue. Então, parem de achar que terapia é para louco, que eu não preciso, que eu vivo a minha vida, não rasgo dinheiro, não mato ninguém. Se todo mundo soubesse a importância de vir para terapia, o mundo seria outro. É muito interessante, gente, como a terapia, ela nos abre a mente, abre os olhos. Meu Deus, como eu não... Por que eu não vim para terapia antes? Eu tinha evitado tantos problemas na minha vida, eu tinha evitado tantas coisas, eu tinha conquistado tantas coisas. Gente, abram os olhos e venham para terapia. É muito gratificante, é como se a gente estivesse vivendo no escuro e depois da terapia tudo clareia, tudo. Você entende o porquê do seu comportamento, você entende o porquê que você se auto-sabotava, você entende porque você não conseguia dizer não, você entende porque você não conseguia prosperar. É uma mente aberta que você vai ter depois da terapia. Vai existir você antes da terapia e você depois da terapia. Porque não tem como você ser a mesma pessoa depois da terapia. Vícios, álcool, drogas, jogo, compulsão alimentar. Ela tem raiz na infância. A compulsão alimentar, ela tem raiz na infância. Você acredita nisso? Sim. Você que é obeso, que faz dietas e não consegue emagrecer, tá nesse processo, você precisa de terapia. Porque muitas dessas compulsões alimentares vêm de lá de trás, de situações mal resolvidas, de traumas, de problemas que você trouxe lá de trás, que tá aqui registrado na sua mente, que muitas vezes você nem sabe, nem lembra, é inconsciente, mas tá fazendo com que você coma. Aquela angústia que você sente por dentro, aquela sensação ruim que você sente, você quer levar pra comida, tentar se satisfazer na comida. Só que são situações lá de trás que você ficou sem resolver, ficou mal resolvido, ficou traumático, ficou doloroso e você quer compensar na comida. Vícios de jogos, muitas vezes pornografia, vício em sexo, enfim, qualquer tipo de vício tem raiz na infância. Você precisa fazer terapia para resolver esse seu problema. Gente, a terapia é poderosa, vocês não têm noção o quanto de problema que você vai resolver na terapia. Muitos.
Esses adolescentes que vivem se cortando no pulso, né? Vivem se mutilando. Eles não se sentem pertencentes à família. Eles não se sentem amados. Eles não se sentem importantes. Eles não se sentem o centro das atenções dos pais. Gente, é muito. Tantos problemas que a gente consegue resolver na terapia. E esse vídeo é um alerta para vocês. Façam terapia. Façam terapia. Só façam e vejam o resultado. Não lhe custa nada. Tentar. Leve seu filho. Vá você. Converse com seu esposo. Vá também. Leve ele. Leve sua família para terapia. É só um alerta para vocês.